Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido da existência, sobre sentido e significado. Bora lá? Por que existimos? Muitos de nós, em algum momento, fazemos essa pergunta. Talvez você já tenha feito. Ela pode se desdobrar em outras, como de onde vem o ser humano e para onde ele vai? Existimos para ser felizes ou para sofrer? Existimos porque Deus quer ou existimos porque somos obra do acaso? O diretor de cinema norte-americano Roger Nygard, que nasceu em 1962, viajou pelo planeta e levou essas interrogações a pessoas muito diferentes, registrando as respostas do documentário A Natureza da Existência. Como o próprio Nygard explica, ele nasceu em uma família evangélica. Portanto, em sua casa falava-se de um sentido religioso para a existência. Ele mesmo era indiferente a esse assunto e, quando criança, frequentava a igreja apenas porque seus pais o levavam. Até sentia certo prazer com isso, porque a família fazia um lanche especial depois da cerimônia. Nygard passava, então, todo o tempo do culto a contar os minutos e a sonhar com as panquecas quentinhas que viriam na sequência. Tudo mudou em sua maneira de ver a realidade quando Nygard tinha 13 anos e foi surpreendido pela morte de seu pai. A vida parecia não ter sentido nenhum. Mais tarde, com 39 anos, Nygard ficou chocado com outro acontecimento absurdo, o ataque de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas de Nova York. A morte de tantas pessoas inocentes só confirmava sua impressão de que a vida era absurda, como pensava Albert Camus, né? Nygard decidiu então sair pelo planeta e perguntar às mais diferentes pessoas o que elas pensavam sobre o sentido da existência. Algumas falavam de Deus, outras diziam que somos poeira cósmica. Para outras ainda existimos para nos divertir, amar, trabalhar, praticar esportes. Por fim, havia quem afirmasse não ter o menor interesse nesse tipo de pergunta. Preferiam simplesmente viver. Mas Nygard notou que todos os entrevistados tinham alguns pensamentos em comum. Apreciavam o amor, a paz e o prazer, mesmo o pequeno prazer de comer umas boas panquecas. Nygard entrevistou tanto pessoas simples como grandes personalidades públicas, entre elas Sri Ravi Shankar, da Fundação Arte Viver, Richard Dawkins, biólogo evolucionista ateu, Leonard Susskind, físico e co-criador da teoria das cordas, Rob Adonis, lutador de luta livre, e o diretor de cinema Irving Kershner, de filmes como Star Wars 5 e Robocop. Por que passamos nossa vida a desejar formas melhores de viver e a buscar maneiras de nos sentirmos realizados? Dispondo de respostas bastante variadas, Roger Nygard declara: depois de encontrar tantos especialistas e gurus, o que é um guru? É um guia religioso, um mentor, um conselheiro. No hinduísmo, o termo guru designa um líder espiritual. E no Brasil, o termo guru designa o Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente, né? O presidente Bolsonaro. Inclusive, Meu Pai, o Guru do Presidente, é o livro do Henrique Bugalho com a filha do Olavo de Carvalho, que mostra partes não tão louváveis da biografia do Olavo de Carvalho, né? Uma nova parte de mim despertou com cada pessoa que conheci. Quanto mais eu aprendia sobre elas, mais gostava delas e menos crítico eu ficava. Tornei-me menos temeroso, ou seja, fiquei com... Quem quer ter o temeroso, né? Quem tem medo a receio de algo ou de alguém, né? Então passei a ter menos medo de nossas diferenças. Percebi o quanto somos parecidos. Todos querem amor, paz e algumas respostas que ajudem a vida a ser mais fácil. Só queremos chegar às panquecas. E conclui: enquanto estivermos aqui, como devemos continuar a viver nossas vidas? Por que fomos colocados neste planeta? Para nos esforçarmos, sofrermos e termos êxito apenas para morrer? A única coisa garantida é este momento aqui e agora. Como eu irei vivê-lo? Continuarei buscando, pois você e eu estamos numa jornada, ou seja, numa viagem, numa aventura. E quando pararmos de aprender e crescer, começaremos a morrer. Essas afirmações de Roger Nygard estão gravadas entre os minutos 1 hora, 29 minutos e 42 segundos e 1 hora, 30 minutos e 36 segundos do documentário. A versão integral do documentário com legendas em português pode ser vista gratuitamente na plataforma da Internet Archive, né? A filosofia tem muito a dizer sobre o tema do sentido da existência, porém ela não oferece apenas mais uma opinião, menos ainda uma resposta definitiva. Em vez disso, a filosofia desconstrói visões já existentes, a fim de compreendê-las e de contribuir para eventualmente aceitá-las, melhorá-las ou mesmo abandoná-las. A primeira atitude filosófica para descobrir ou desconstruir o tema do sentido da existência consiste em perguntar do que falamos quando falamos de sentido. Então, sentido e significado. Em nosso modo cotidiano de pensar e falar, costumamos chamar de sentido o significado de alguma coisa. Por exemplo, ao ver as placas de trânsito abaixo, podemos perguntar pelo sentido delas, né? Proibido buzinar, proibido estacionar, dê a preferência, né?
Olhando para elas, percebemos o que elas exprimem. A primeira é facilmente compreendida quando identificamos o desenho de uma buzina e vemos a marca cortada sobre ela. Estamos acostumados a entender essa marca como sinal de proibição. Então, os elementos que compõem a placa são rapidamente interpretados e concluímos que é proibido buzinar. Entendemos também que estamos em uma região onde é necessário evitar barulho, por exemplo, perto de um hospital. A segunda e a terceira placas podem apresentar certa dificuldade se não conhecemos as regras de seu uso no trânsito. No caso da segunda, já sabemos que a marca cortada representa a proibição. Resta saber o que significa a letra E, né? Ao entendermos que ela significa estacionar, concluímos que é proibido estacionar naquele local. Compreendemos também que há uma razão para não estacionar ali. Por exemplo, pode haver alguma garagem, né? Pode ser uma rua de grande circulação onde carros estacionados dificultam o tráfego. Quanto à placa com um triângulo de cabeça para baixo, a base em cima, precisamos saber que ao ver esse símbolo devemos esperar passar o carro que já está no caminho onde desejamos entrar. Uma rua, uma rotatória. É como se estivéssemos na ponta estreita do triângulo e nos dirigíssemos para a sua abertura, vendo, porém, que essa abertura tem um limite à base do triângulo. Esse limite representa o fato de não podemos entrar de qualquer jeito na abertura. Devemos observar se algum carro já está no caminho e dar a ele a preferência de continuar seu trajeto. Só podemos continuar depois dele. Entendemos facilmente também o porquê ou o sentido dessa placa. Ela resolve a dificuldade de saber qual dos carros deve avançar quando se encontra ao mesmo tempo em um determinado local. Evita-se que essa decisão seja tomada pelos próprios motoristas, pois isso seria muito arriscado. O exemplo tomado do uso das placas permite melhorar nossa maneira cotidiana de falar de significado e de sentido. Quando sabemos o que significam os elementos de um símbolo, entendemos o significado desse símbolo. Ao ver uma buzina cortada, entendemos que é proibido buzinar e assim por diante. Além disso, somos capazes de também entender algo maior do que o próprio símbolo, o seu sentido, sua razão, o seu porquê. Assim, ao ver a buzina cortada, concluímos que lá talvez haja um hospital. O hospital é o porquê da placa. Ao ver o E cortado, compreendemos que a existência de uma garagem é a razão para não estacionar. Ao ver o triângulo invertido, sabemos que o seu sentido é o fato de aquele local poder gerar dúvida nos motoristas e expô-los ao risco de acidente. O significado, então, é o conteúdo básico da identidade de algo. Vemos um animal que tem 4 patas, late e balança o rabo e entendemos o seu significado. É um ser que pertence à espécie dos cachorros, não é um gato nem um cavalo. Se nos deparamos com algo que não conhecemos, precisamos de tempo e explicações para compreendê-lo. Necessitamos associar um significado a ele. Se um extraterrestre aparecesse diante de nós, precisaríamos de referências, conteúdos de significado para poder identificá-lo, ou se nunca estudamos química, necessitamos de explicações para entender que a fórmula H2O representa a água. O sentido, por sua vez, é um conjunto de significados que, tomados justamente em conjunto, exprimem uma ideia mais ampla. Por exemplo, no uso das placas, os desenhos da buzina, sinal de barulho, e da barra, sinal de proibição, já fazem pensar no significado de proibido barulho. Mas esses desenhos também conduzem o pensamento para além deles mesmos, permitindo entender algo mais amplo, como é a existência de um hospital nas redondezas. O sentido, então, é mais do que um simples significado, é um conjunto de significados que, correlacionados, permitem produzir outra ideia. Por isso, o sentido refere-se ao que os seres humanos produzem como explicação de suas ações, pensamentos, emoções, sentimentos. Ao considerar a existência, entendemos que ela é a experiência de estarmos no mundo e de estabelecermos relações com tudo e todos. Esse é o significado da existência. Olhamos para coisas, pessoas, acontecimentos e os identificamos. Entendemos o que são, sabemos diferenciar um cachorro de um gato, uma emoção de raiva de uma emoção de alegria, uma pessoa de uma árvore e assim por diante. No seu conjunto, a existência pode então ser vista apenas em seu significado, isto é, como aglomerado de pessoas, coisas, acontecimentos. Porém, também podemos olhar de um modo diferente para o aglomerado de tudo que existe e perguntar se há um porquê para esse aglomerado. Em outras palavras, podemos olhar para o conjunto de tudo que existe e pensar que o motivo talvez os tenha feito existir e os mantém na existência. Perguntar por esse porquê, motivo ou razão, significa perguntar pelo sentido da existência. Falar de sentido da existência não é uma tarefa simples. Diferentemente do significado da existência, facilmente captável pelo modo como somos acostumados a entender o conjunto das coisas, o sentido da existência é algo que não se observa diretamente, mas requer um esforço de interpretação e de justificativa dessa mesma interpretação. Falar do sentido de algo equivale a falar de pelo menos 2 coisas, a origem e a finalidade.
A origem consiste no fato de onde vem algo, sua procedência, o começo, a finalidade, por sua vez, indica o para onde algo vai, aquilo que ele busca alcançar. Tratando da existência e considerando que ela é a nossa estada no mundo, em relação com tudo e todos que nos cercam, torna-se visível a dificuldade de falar de sua origem. Afinal, não temos nenhuma experiência dessa origem, não podemos observá-la. Um complicador desse quadro é o fato de estarmos habituados a explicações religiosas e científicas sobre a origem do mundo. Isso dificulta perceber que tais explicações pertencem ao nível do sentido e não do significado. Elas não são simples identificações do começo da existência, mas são interpretações. Evidentemente, algumas interpretações são mais aceitáveis do que outras porque são mais justificadas. No entanto, tudo o que afirmamos a respeito da origem da existência permanece sob a sombra de uma dúvida radical. O que realmente aconteceu por ter sido totalmente diferente daquilo que imaginamos? Diante dessa inescapável dificuldade da saudável dúvida que torna o pensamento humano mais consciente de seus limites, seria excessivamente temerária, ou seja, que não percebe a gravidade de algo, imprudente, inconsequente, qualquer afirmação filosófica sobre a origem da existência. Assim, com a consciência de que a atividade filosófica requer argumentos compreensíveis e avaliáveis por seus interlocutores, os filósofos percebem que, no tocante à interpretação da origem da existência, é grande o risco de repetir crenças não justificadas, tanto religiosas como científicas. Ora, adotar crenças não justificadas é uma atitude radicalmente antifilosófica. Daí o extremo cuidado da maioria dos pensadores ao pronunciar-se sobre a origem da existência. No entanto, resta a possibilidade de refletir sobre o sentido da existência entendido como finalidade. Nesse campo, o debate filosófico é amplo e intenso. Segundo alguns pensadores, é possível entender a finalidade da existência, pois a própria existência daria sinais de sua finalidade. Segundo outros, não é possível falar de finalidade da existência, pois sequer temos condições de saber o que é a existência. Segundo outros ainda, a existência simplesmente não tem qualquer finalidade. Apresentaremos a seguir essas três posturas filosóficas a fim de sintetizar as principais linhas do debate. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem gostar do conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 580, não sei, mais de 500 inscritos já no canal, chegando a 600, 582. Agradecer também aqueles que eram por conta de um conteúdo útil passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.